Cavaleiro Templário, o Espelho e o Portal. Vamos ver do que se trata. Olá, Ana, tenho 45 anos e vivo em Portugal. Sou fã de vocês e do canal desde o início dos relatos. Eu lembro da timidez da Ana ao ler os relatos, dos dias que ela lia no jardim ou na sala, é verdade. Aninho, o relato não tem nomes, ok. Tudo se passou no Brasil. Eu contava com os meus 18 anos, trabalhava como secretária júnior num escritório em Recife. Com essa idade, como tantas meninas, eu queria achar um namorado inteligente, bonito, interessante. Apesar de não preencher todos os requisitos, eu comecei a namorar com um rapaz. Com um rapaz um tanto misterioso. E esse mistério foi me encantando. Dado o momento, depois de algum tempo de namoro, ele revelou. Ah, tá. Ele revelou-me pertencer aos Cavaleiros Templários. Ele me revelou-me pertencer aos Cavaleiros Templários. Pelo menos era o que ele dizia. Eu achei isso o máximo. Como eu amo o mistério e a história, eu queria saber mais sobre e saber se era mesmo verdade. Na época, ele imprimiu um documento numa folha de impressora matricial, é isso? Aquelas antigas que ele usava no trabalho, nos Correios, onde era auxiliar administrativo no fim ali dos anos 90. Eu li o que parecia ser uma espécie de formulário de admissão de sócios templários. Até hoje eu não sei bem o que pensar e se era mesmo real ou falso aquilo. Durante esse breve namoro, eu soube que ele estava aproximando-se de um amigo do meu irmão, que na época estudava no colégio militar em Recife. Ele, o suposto templário, tinha como missão integrar esse amigo na Ordem dos Cavaleiros Templários, pois, segundo ele, não se escolhe ser templário, você nasce templário. Gente, algumas pessoas acreditam que os templários reencarnam muitas vezes com a mesma missão, ou seja, continuar como templários, para a realização de suas missões secretas. Eles seriam reordenados após a confirmação, a descoberta. Eles seriam reordenados após a confirmação, a descoberta de sua nova identidade aqui na Terra. Isso é novo para mim. O que eu sei é que, segundo esse ex-namorado templário, é que a ordenação passaria de pai para filho e ele tinha a missão de obrigar o amigo a entrar para a ordem. Bom, eu estava cada vez mais impressionada e como. É, peraí, eu estava cada vez mais impressionada e como o oculto sempre foi, sempre será encantador para quase todas as pessoas, comigo não foi diferente. E eu deixei-me levar. Numa noite, quando nos falamos, eu e o meu templário, eu contei-lhe que andava com inúmeros problemas, discussões em casa e um bocado de tristeza. Então, ele me entregou um papel com um salmo escrito. Eu acho que fala. Eu acho que nesse salmo fala a respeito de um cavaleiro e de uma espada. Eu já não me lembro bem. Esse salmo era para ser lido por dias seguidos. O meu quarto não tinha janelas, só um pequeno exaustor numa das paredes que puxava o ar condicionado do quarto dos meus pais. Por esse motivo, ao desligar as luzes, eu ficava numa escuridão total, porque não tinha janela, nada. Alguns dias mais tarde, lembrei do que devia fazer, e até então eu não tinha feito ainda. E aí, inteligentemente, numa sexta-feira à meia-noite, eu decidi começar a ler o salmo. No papel não havia só o salmo, havia também uma indicação para rezar 3 Pai Nossos. E eu, mais uma vez, inteligentemente, o que eu fiz? Pensei em incrementar um pouquinho a coisa. Então eu acendi uma vela também, em cima da minha cômoda, à minha esquerda, e coloquei um copo transparente com água à minha direita.
Era então meia-noite de uma sexta-feira, eu sozinha no meu quarto, com a vela, um copo transparente com água e o espelho na minha frente, onde eu só conseguia ver basicamente o meu rosto e um pouco do quarto naquela penumbra. Comecei a ler o salmo em frente ao espelho, com a cabeça baixa, sem olhar para ele. Quando eu cheguei ao final desse salmo, tinha que rezar os Pai Nossos, né? E como eu sei decorada essa oração, eu comecei a olhar para o meu reflexo no espelho. Eu estava com muito sono, até piscava muito no início da oração. Fazia aquilo meio que de forma mecânica. Só pensava em ir para a cama e descansar. Contudo, eu queria, ao mesmo tempo, realizar o ritual, né? Ao olhar o meu reflexo no espelho, a imagem já não piscava enquanto eu rezava. Me assustei e fiquei desperta rapidamente ao ver que a minha imagem, antes com sono no espelho, estava bem mais desperta do que eu. Vi também que, mesmo com a vela acesa, não consegui ver mais nada do quarto refletido no espelho, só a minha imagem, com todo o fundo do espelho negro. Nada era refletido, nem a luz da vela. Tudo era negro. Não se via mais nada além de mim. E eu continuava com o Pai Nosso, aflita para terminar. Meu reflexo estava bem atento, com os olhos bem abertos, sem uma gota de sono ou cansaço. Vi que rapidamente os meus olhos começaram a mudar e o meu rosto também. Já não era mais eu ali. A imagem nem parecia mais um ser humano. Eram olhos negros, horrendos. Eu acabei o Pai Nosso, dei um salto, corri para perto da porta, acendi a luz e fui para a sala, onde o meu irmão estava assistindo TV sozinho. Num dos intervalos do filme que ele estava assistindo, eu levantei, acendi todas as luzes que eu pude, voltei ao quarto só para apagar a vela, pois eu tinha medo de um incêndio, né? Fui lentamente espreitar para todos os lados até ver que estava tudo normal. Apaguei a vela com as luzes acesas e olhei para o espelho para ver se tinha voltado ao normal e sim, tinha voltado. Estava tudo bem, mas não é preciso dizer que naquela noite eu não dormi. Segundo meu ex-namorado, o que ia acontecer seria uma abertura de um portal para outra dimensão, devido a tudo que eu fiz, todos os elementos que eu usei. Será que eu, sei lá, ia para sete além? Quem sabe? Beijos, Ana, Matheus, Rampirinhos e Assombrados. Um beijo para você, muito obrigada. Tem esse negócio dos templários aí, eu não sei, né? Não posso falar nada, não posso opinar a respeito, porque eu realmente não sei, nunca ouvi falar desse lance de reencarnação de templário e outra obrigada a entrar numa ordem que eu não sei. Mas esse negócio do espelho, eu já fiz isso sem querer. Não com todos esses elementos, com vela, acho que com vela talvez até uma vez, mas sem querer, sabe? Quando acaba a força e sei lá, eu tava com uma vela pra cima e pra baixo e sentei na frente de um espelho, eu fui no banheiro, sabe? Quando acaba a energia, fica aquele longo tempo sem energia e aí você precisa andar com uma vela pela casa, né? E aí você precisa ir no banheiro, aí você vai no banheiro, põe a vela lá e de repente você tá olhando no espelho, no escuro, com a vela ali. E eu já parei para ficar assim, olhando fixamente na minha imagem no espelho ou mesmo com a luz acesa. Se você fizer isso, sem ritual nenhum, tá? Eu não sei se é alguma coisa que vai acontecendo aí com a nossa visão periférica, que vai focando, mas eu já percebi isso, como eu estava dizendo, sem querer, quando era criança ainda, que eu ficava focada, olhando só no meu olho, no espelho, e de repente o meu rosto mudava e eu me divertia com isso. Começava a parecer, parece até que ele mexia, assim, sabe? Fazia algumas caretas e de repente era outra pessoa. Mas assim, quando o seu olho começa a fixar, você nem pisca mais e aí você fica parado assim, olhando e começa a mudar. Então eu não sei se realmente ia acontecer alguma coisa, se é algo sobrenatural, algo assim, ou se é algo que dá para explicar, né, por a gente ficar focando ali. Se a gente entra, tipo, no estado hipnótico, alguma coisa do tipo, não sei, né? Contem suas experiências também. Mas, ou será que eu também quase já abri portal sem querer na frente do espelho? Eu gostava muito de brincar na frente do espelho, gente. Fazia isso, eu ficava olhando pro meu reflexo para ver ele mudar.
parecia outra pessoa, e realmente parece. Brincava assim, e depois eu fui descobrir que isso também é uma terapia, fui descobrir na faculdade. Eu tinha uma cômoda, uma cômoda não, uma penteadeira, tinha um espelhinho assim, a penteadeira era de vidro com uma armação de ferro assim, e aí nessa armação de ferro, assim, tinha um espelho. Então eu sentava de lado e colocava uma mão atrás do espelho e uma mão na frente. E aí na frente do espelho eu colocava alguns objetos. E eu ficava olhando para frente do espelho, mas só no reflexo do meu espelho. E a mão de trás do espelho eu fazia os mesmos movimentos que eu pegava os objetos, assim, por exemplo, essa mão aqui tá na frente do espelho e essa aqui atrás. Então eu ficava assim, ó, manipulando o objeto do mesmo jeito dos dois lados. Só que olhando para cá, pro reflexo ali da minha mão. Nossa, dava um bug no meu cérebro, que aí eu começava, parece que a outra mão, porque eu tava olhando no espelho, parece que aquela era a outra mão, que também tinha um objeto nela, mas não tinha, eu não sentia, mas ao mesmo tempo eu sentia. Aí eu brincava assim, e isso tem um nome, isso é uma terapia para membro fantasma, alguma coisa assim. E na faculdade, a hora que mostrou lá é uma caixa de madeira com espelho onde você vai, eu falei, gente, eu brincava disso. Isso existe, isso é uma terapia. Bom, enfim, continuando aqui, deixem as suas opiniões a respeito, mas sempre com respeito. E deixa eu ver aqui, beijinho em vocês. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.